Sejam bem-vindas à nossa segunda aula desse Círculo das Madames. E essa é uma série que eu criei para vocês até esse final de ano, onde toda quarta-feira eu vou compartilhar uma aula para ajudar você a prosperar muito nessa reta final de 2025. Por quê, gente? Eu sei que chegar essa hora, todo mundo só quer saber de panetone, de festa de final de ano, de viagem, mas aqui não. Aqui é o momento que a gente vai dar aquele sprint para chegar dia 31 de dezembro, a gente está colhendo os frutos daquilo que a gente plantou em relação à nossa prosperidade. Que a gente realmente se sente em paz. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de me sentir em paz. Em relação àquilo que eu fiz. Eu não gosto de encerrar um ciclo, encerrar um ano pensando, nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, ou eu pior ainda, eu fui preguiçosa. Então, se você tá comigo, se esse é o seu momento de dar o sprint, vamos junto. Porque, gente, a nossa prosperidade nesse final de ano, ela vai ser uma colheita de tudo aquilo que a gente está fazendo, de tudo aquilo que a gente fez durante o ano e de tudo isso que a gente vai fazendo nesses próximos últimos meses, nos próximos meses que vão acontecer. Então, gente, a sua mentalidade, a sua vibração, tudo isso importa muito para que você tenha ações alinhadas ao resultado que você deseja, ao resultado que você deseja manifestar na sua vida. Mas eu já falei muito e o tema da nossa aula hoje é como prosperar em 10 dias. E eu tenho um convidado muito especial, gente. Vamos direto para a nossa aula, então. Nosso convidado é nada mais, ninguém menos do que Matthew McConaughey. Gente, ele foi o meu crush quando eu tinha né, gente? Eu acho que eu tinha vários crushes na vida. Matthew foi um deles, Lenny Kravitz foi outro deles, mas vamos falar sobre Matthew hoje. Gente, eu convidei Matthew para vir aqui falar para vocês sobre prosperidade, não só porque ele tem um rostinho lindo, um corpo impecável, com todo respeito e admiração. A esposa brasileiríssima dele, Camila, são muito bem casados e é um casal lindo para a gente acompanhar aí, né? Quem gosta desse universo Hollywood. Eu adoro filme, gente. E aí eu resolvi chamar Matthew para vir falar com vocês hoje, para que a gente possa estudar um pouquinho de mentalidade. Porque afinal de contas, né? Que é coisa melhor um colírio para os olhos, aquele rostinho bonito, aquele shape em dia e uma mentalidade impecável, um homem inteligente. Ah, gente, fala sério, né? Adoramos essa combinação. Então, eu trouxe Matt aqui para a gente conversar sobre um dos assuntos que eu mais vejo dentro do projeto Conta de Madame, um dos assuntos que eu mais vejo principalmente no meu direct, que é o seguinte: eu já fiz de tudo para prosperar e eu não tenho resultado. E eu vou deixar 2 minutinhos de Matthew McConaughey com vocês e depois a gente vai repassar cada parte da fala dele e estudar essa mentalidade, entender o que está por trás dessa mentalidade. Então vamos lá? Só peço um pouquinho de paciência porque eu vou ter que compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Eita. Compartilhando. Eu quero que vocês assistam esse trechinho do que ele falou. Sem volume, vamos botar volume.
E vamos voltar aqui rapidinho, então. E agora, vocês gostaram, gente? Ui, voltar aqui eu. Vocês gostaram? Estou usando um recurso meio tecnológico, vou pedir paciência de vocês se vocês gostaram disso que ele falou. Vamos agora destrinchar cada parte dessa mentalidade, cada parte disso que ele falou, para que vocês entendam o que está por trás disso e como que você pode aplicar isso na vida de vocês, tá? Gente, caí, voltei, estou usando muitos recursos tecnológicos, peço um pouquinho de paciência. Então, agora eu vou colocar esse vídeo, a gente vai destrinchar parte por parte para que vocês vejam cada fase de quando a gente quer conquistar algo na nossa vida, quando a gente quer manifestar alguma coisa na nossa vida, qual é a mentalidade por trás disso, tá? Então, vou compartilhar mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, vamos iniciar. Eita, nós. Olha só, então a primeira. Ai, eu não compartilhei? Compartilhei? Tá compartilhando, gente? Não estava compartilhando. Vamos lá. Agora tá compartilhando. Deixa eu ver aqui. Vou pôr o som. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é sobre. Ai, tô demorando para voltar para eu aparecer. Ui! A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, a fase um é quando ele fala: eu cheguei para o meu agente e disse, chega de comédia romântica. Eu não sei o que é prosperidade para você. Para cada pessoa deseja uma coisa diferente. Mas a gente precisa, o nosso pré-requisito para mudar de vida é a gente falar: chega. Chega para aquilo que a gente está vivendo. E quando a gente fala chega, você conseguiu ver a postura com que ele fala sobre isso? Ele não fala. Existe uma diferença muito grande da gente falar. Sabe quando você está num relacionamento meio ruim e aí você blefa com a pessoa, fala assim: ai, se você não fizer tal coisa, eu não sei o quê, mas a sua energia já entrega que você está blefando, que continuar fazendo que não vai acontecer nada. Sabe quando você chega para uma criança e fala para ela fazer alguma coisa? Se você não fizer isso, você vai ficar de castigo e você fala da boca para fora. O universo também entende da mesma forma. A energia, a forma, a nossa postura, a energia que a gente emite e o nosso poder de decisão é a primeira coisa, o primeiro pré-requisito para qualquer tipo de mudança na nossa vida. Então, eu categorizo a fase um do nosso processo de mudança é quando a gente fala chega. E não é um chega da boca para fora, é um chega definitivo, é um chega num nível de decisão, em uma postura em que a gente comunica e não resta a menor dúvida que realmente chega dessa situação, que realmente você quer viver uma coisa nova. Eu não sei se você me acompanha aqui há muito tempo, se você me acompanha no Instagram, se você já me viu falar a história do Chega. O que aconteceu na minha vida, que eu tive uma grande transformação, foi que quando eu entrei nesse universo do desenvolvimento pessoal, eu trabalhava com isso e eu também fazia bolos, fazia doces, porque, enfim, era a forma que eu tinha de usar esse dinheiro para pagar os meus cursos e fazer as coisas que eu queria fazer na minha vida, né? Eu ainda não trabalhava oficialmente com isso, e ia ter um curso aqui no Brasil, ia ser no Rio de Janeiro, um curso com pessoas super queridas, que eu ia amar participar. E quando foi para fazer a inscrição, a coordenadora do curso me mandou uma mensagem que falou: Fabi, posso te inscrever? E eu falei assim: ah,
eu preciso pagar agora, porque eu não, eu agora eu para fazer esse pagamento. Ela, não, o curso vai acontecer daqui 4 meses, você pode pagar no dia. Eu pensei, tem 4 meses para juntar esse dinheiro, né? O que aconteceu, gente, é que eu não consegui. Esse curso, eu lembro direitinho, custava US$ 2.500. E no dia que a coordenadora me mandou uma mensagem, posso confirmar a sua inscrição, você vem? Eu falei para ela o seguinte, falei, olha, eu vou te falar isso, mas é a última vez na minha vida que você vai me ver falar isso. Eu não vou, porque eu não consegui ter o dinheiro que eu precisava para fazer esse curso. Na época era para mim e para meu irmão, ou seja, era US$ 5.000, dava cerca de uns R$ 15.000. E quando isso aconteceu, eu me senti tão mal, mas tão mal comigo mesmo, porque eu falei assim, como que eu deixo na minha vida dinheiro ser um fator de limitação que me impede de viver bem, que me impede de me desenvolver como pessoa? Porque aquele curso ia servir tanto para o meu profissional, como para mim como pessoa. Como que eu deixo dinheiro ser algo que vai interromper o meu processo de desenvolvimento pessoal? Como que dinheiro pode ser uma forma de limitação do meu trabalho? E eu fiquei muito mal com aquilo. E quando eu falei para ela isso, falei, olha, é a última vez que você vai me ouvir falar isso, mas dessa vez eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu falei com uma verdade absurda. Eu falei a partir de um poder de decisão muito grande. E se você quer qualquer transformação na sua vida, você vai precisar encontrar esse dia do chega. Talvez esse dia do chega não seja hoje que você fale, definitivamente, eu não aceito mais viver dessa forma. Mas você precisa saber que você não vai mais aceitar a condição que você está, independente do que é prosperidade para você, independente de qual é a mudança, se é um determinado estilo de vida, se é uma casa, se é um dinheiro que você vê na sua conta bancária, se é o seu trabalho, independente do que isso seja. A primeira coisa que você precisa dizer é o seu chega, é você determinar que você não vai mais viver aquela situação. A segunda fase, vou compartilhar aqui com vocês, peço a paciência para usarmos os nossos recursos tecnológicos. Vamos lá, demora iniciar a transmissão. 2, 1. Gravando a tela. Vamos lá. Voltando. Então, você viu que a... Ui. Voltando. Então, a segunda coisa que acontece eu vejo com muita frequência as pessoas começam a trabalhar a prosperidade, começam a trabalhar a energia, e aí elas imaginam da cabeça delas, porque eu não sei, ou alguém falou para elas, que eu não sei quem é essa pessoa que falou, que, então você vai trabalhar a sua prosperidade, você vai dormir, no outro dia você vai acordar e sua vida vai estar resolvida. E as coisas não são assim. Por quê, gente? E quando isso não acontece, o que eu vejo é que muitas vezes as mulheres se desesperam durante esse processo. Muitas vezes, aquilo que a gente deseja chegar, aquilo que a gente deseja manifestar na nossa vida é incongruente com aquilo que existe hoje. Então, o que acontece é que, para que essa outra coisa que a gente deseja, que a gente começa a se alinhar vibracionalmente, para que isso possa começar a aparecer na nossa vida, essa outra coisa precisa deixar de existir. E é nesse momento todo mundo se apavora. Por quê? Tá dando tudo errado. Qual é o seu conceito de dar errado? O seu conceito de dar errado é que as coisas não aconteceram conforme você previa? O seu conceito de dar errado é porque você não dormiu e acordou no outro dia com dinheiro na sua conta bancária? Então, começa a analisar qual é o seu conceito de dar errado. Tem uma história de uma aluna que eu tive uma vez, ela fez uma formação e ela era professora de francês. E aí, ela não queria mais trabalhar como professora de francês. Ela queria trabalhar, fazer a transição de carreira e trabalhar nessa área do desenvolvimento pessoal. E eu sempre ouvia ela falar, repetir esse discurso.
Até que o ano virou, o ano mudou, e ela chegou desesperada. Ela chegou assim, tá tudo travado, porque isso nunca aconteceu, mas nenhum aluno meu renovou. Eu falei assim, mas não era isso que você vinha pedindo exatamente? Não era exatamente por essa mudança de trabalho que você vem trabalhando, que você vem pedindo, que você vem vibrando, que você vem colocando a sua energia? Então, onde está o que é ruim nisso? E aí ela pensou, realmente, essa é a maior oportunidade que eu vejo para dar esse passo em direção a esse novo lugar que eu estou buscando. Então, gente, quando a gente começa a trabalhar a prosperidade na nossa vida, a gente precisa ter uma clareza absoluta que nem sempre o nosso caminho, estou trabalhando a prosperidade, vai ser uma reta linear exponencial crescente. Muito pelo contrário, às vezes aquilo que é incongruente com os lugares que a gente deseja chegar, isso precisa deixar de existir. E aí a gente vai ter essa sensação de que as coisas estão travadas, a gente vai ter essa sensação que as coisas não estão acontecendo. Mas adivinha, quanto mais você fica repetindo, não está dando certo, não está acontecendo, está tudo travado, o que você está fazendo? Você está saindo daquela frequência vibracional que você tinha começado a se alinhar em relação aos seus desejos, aos seus objetivos, e você está começando a fazer o quê? Criar uma frequência vibracional de bloqueio que nem existia. Foi só o seu julgamento de como deveria acontecer o seu processo. Então, essa é a fase 2. Quando as coisas começam a travar, quando nada aparece na sua vida, é normal, faz parte do processo. Se você não está disposta a passar por isso, você vai manter exatamente a sua situação como está hoje. Ou pior, tá? Porque no universo não existe um manter. Ou a gente está melhorando ou a gente está piorando. Às vezes a gente tem a sensação que a gente está mantendo as coisas, sendo que, na verdade, gradativamente, as coisas estão se deteriorando. Então, agora vamos para na nossa terceira fase desse processo. E vou voltar com o nosso convidado de honra, Matt, um colírio para os olhos e para a nossa mentalidade também. Vamos lá. Voltamos, então. Aí, o que que ele traz aqui? Ele traz aqui para a gente que quando tudo trava, existe uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, tá? A gente não pode pensar, travou, eu vou voltar para o lugar que eu estava antes. O que que ele falou? Ele não falou, eu vou voltar a fazer as comédias românticas. Ele falou que ele ia começar, que ele ia voltar para a faculdade de Direito, que ele ia procurar outro caminho. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar brecha para a nossa mente falar assim: olha, se tudo der errado, eu vou voltar para esse mesmo lugar. Porque todas as vezes que a gente tenta sair de onde a gente está, que a gente tenta subir uma escada em direção a algo maior, a nossa mentalidade vai tentar puxar a gente para trás. E aí, se a gente já tem isso como rota de fuga determinada e desenhada, a gente fala assim: então tá bom, eu vou voltar para. O máximo que pode acontecer é eu voltar para aquele lugar onde eu estava. Não, o meu objetivo na minha vida é exatamente o que ele falou, de começar a fazer drama, começar a fazer outros papéis. Se isso não der certo, eu volto para minha faculdade de direito, mas para esse então a gente até faz uma análise com a fase 1. Você entendeu o lugar que ele conseguiu chegar? De isso eu não aceito mais para mim, isso eu não aceito mais para minha vida de jeito nenhum. E tem uma coisa que eu vejo, e eu vou trazer para vocês aqui, que eu vejo com muita frequência, tá?
Muitas vezes a gente tem o projeto Conta de Madame, que é o primeiro passo que você pode dar para trabalhar a sua prosperidade, o primeiro passo para começar a trabalhar a sua mentalidade. É um projeto que a gente sempre fala que tem um custo super baixo mesmo em relação a todos os benefícios que você pode receber. Eu não quero falar valor aqui, porque eu não sei até quando vai ficar esse valor ou não, depois tem alguma incongruência, mas o link está aqui na descrição, é só você entrar lá para conferir. E o que acontece muitas vezes, que eu vejo as meninas, elas se paralisarem diante de um valor tão pequeno. Ah, então quando tudo estiver perfeito, eu faço o projeto. Gente, a gente começa a ver na nossa vida que se a gente quer uma mudança, a gente tem que falar exatamente ao contrário. O que eu preciso fazer para sustentar essa mudança? E não a hora que chegar o dinheiro eu faço. Se você precisar fazer marmita para vender, você vai fazer? Se você precisar fazer um bolo para vender, eu já fiz isso, tá? Se você precisar fazer um bolo para vender e fazer o dinheiro que você precisa para fazer a mudança que você está buscando, você vai fazer. Se você precisar, sei lá, passear com um cachorro nas suas horas vagas para fazer esse dinheiro para a mudança que você está buscando, você vai fazer. Então, é sobre isso. Quando a gente fala que a gente não pode deixar esse chega, ele tem que ser tão forte que a gente não vai voltar para onde a gente estava. Eu vou fazer até dar certo. Enquanto isso não acontece, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer para conquistar esse outro lugar. E agora chegamos na nossa fase 4 com o nosso convidado de honra, Matt. Vamos compartilhar mais um pouquinho. Aqui ele traz uma coisa importante para a gente. A hora que a gente passa dessa primeira fase em que a gente tem a sensação de estar tudo travado, parece que começam a surgir oportunidades em relação àquilo que não é congruente com o lugar que você gostaria, mas com a sua antiga versão. E aí a gente começa a entrar em dúvida, a gente começa a pensar: será que é um sinal do universo que eu devo desistir disso que eu estou buscando e para aquela minha antiga versão? Mas, na verdade, quando as oportunidades começam a chegar na nossa vida, é um ótimo sinal. É um sinal que a gente está se alinhando vibracionalmente. E quando a gente começa a se alinhar vibracionalmente, oportunidades chegam na nossa vida. Fabi, se não é a oportunidade que vai me fazer manifestar aquilo que eu estou buscando, a prosperidade que eu estou buscando, eu devo pegar essa oportunidade ou eu devo dizer não para essa oportunidade? E aqui cabe uma importante reflexão, que é a seguinte. Primeira coisa, primeiro ponto que a gente tem que olhar quando a gente fala sobre isso, tá? Se essa oportunidade que chegou para você é incongruente com esse lugar que você deseja, então a sua resposta deve ser não. Porque duas coisas incongruentes, elas não vão conseguir ocupar o mesmo espaço. No caso dele, ele viu que ele cada vez mais ele estava sendo consolidado como um ator que fazia comédias românticas. Então, se ele fala só mais um, e dessa forma ele vai só mais uma, o que, que vai acontecendo? Mais ele está dizendo, mais ele está consolidando esse lugar e se distanciando daquele lugar que ele realmente deseja chegar, daquilo que ele realmente gostaria. Mas eu vou trazer uma outra imagem aqui para vocês, para explicar isso um pouquinho melhor, tá? Por exemplo,
quando você fala de um relacionamento. Se você está em um relacionamento ruim, um relacionamento que não te faz feliz, que a pessoa tem valores completamente diferentes dos valores que você enxerga como aquilo que você deseja para a sua vida, se você está num relacionamento em que você não vê perspectiva de crescimento, de melhoria, o não é muito óbvio, né? Então, tipo, por mais que a pessoa chegue para você com a oportunidade de mudança, é muito óbvio que não, isso aqui não vai me levar em direção naquilo que eu estou buscando. Mas imagina um outro cenário, supondo que você está solteira e aí você conhece uma pessoa. Você conhece uma pessoa super legal, uma pessoa que é meio que ali alinhado com aquilo que você está buscando, mas não é exatamente tudo aquilo. Você pode pensar, eu diria sim ou eu diria não. Nesse caso, você pode bater na tecla e falar não, categoricamente, enquanto não for exatamente a pessoa com que eu estou buscando, com que tenha valores alinhados, até que isso chegue na minha vida. Ou você pode pensar, se isso de alguma forma está alinhado com o resultado final. Deixa eu aproveitar essa oportunidade e ver essa oportunidade, o que eu posso trabalhar, se faz sentido, se não faz, dar uma chance para conhecer melhor essa pessoa, para entender se isso faz sentido ou não. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a prosperidade em si, e as oportunidades começam a chegar, eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, tem um apartamento que é o apartamento dos meus sonhos que eu quero morar. E aí, chegou no final do ano passado, eu tinha um contrato de até março desse ano para morar nesse apartamento. Chegou no final do ano passado, eu falei, eu não aguento mais ficar nesse apartamento. Eu falei, chega categoricamente. E aí eu tinha duas opções. Ou eu esperava mais um pouco até chegar no faturamento que eu estava buscando para realmente fazer a mudança de uma forma tranquila para esse novo apartamento, que é o apartamento dos meus sonhos, e eu ia aguentando mais um pouco. Mas aquele meu antigo apartamento estava me causando dor. Eu odiava aquilo, eu olhava para o lado e falava assim: eu odeio tudo isso daqui, eu não posso continuar aqui, isso aqui está puxando a minha vibração para baixo. E aí surgiu esse apartamento que eu moro hoje, que é um apartamento que eu já tinha visto antes. É um apartamento super bonito, que tem todas as coisas que eu gosto, que tem um rooftop com piscina, que é uma coisa que eu gosto, que tem uma academia incrível, que é uma coisa que eu gosto, que as pessoas que moram aqui são pessoas super bacanas, que a gente conversa, a gente vê que tem um alinhamento de estilo de vida, que a gente faz amizade com as pessoas. Então, muitas coisas, eu enxerguei isso como um degrau para que eu pudesse fazer essa transição até chegar nesse apartamento dos meus sonhos de uma forma tranquila. Deixar aquele velho que estava me fazendo mal, que estava me ferindo, que estava puxando a minha vibração para baixo. Então, isso foi realmente um degrau. O que é importante a gente parar para pensar? Vou trazer um outro exemplo em relação à prosperidade. Já aconteceu, tá? De outras áreas, as pessoas chegarem para mim e falarem: nossa, eu vejo que você tem muita facilidade para, ou então outros profissionais desse mesmo mercado que eu trabalho, dentro de desenvolvimento pessoal, dentro de terapias, as pessoas falarem: eu vejo que você tem muita facilidade para criar toda a estrutura do processo de vendas, para fazer os bastidores. Você não gostaria de fazer isso para mim? E a verdade é que isso é 100% desalinhado com o lugar com que eu me vejo. Então, isso seria incongruente. Então, a minha resposta categórica para isso é não. Por quê? Eu quero trabalhar nos produtos que eu tenho, melhorar cada vez mais a experiência das minhas clientes, acelerar cada vez mais os resultados. E para que eu faça isso, eu preciso dizer não para essas outras oportunidades. Mas quando essas outras oportunidades chegam, não é um sinal que, tipo, então eu devo seguir isso daqui. Não, gente, quanto mais a gente vai se alinhando vibracionalmente à prosperidade, mais oportunidades começam a chegar na nossa vida. E aí a gente vai para o próximo passo.
que é a nossa fase 5, que é um grande segredo. Por que que é um grande segredo? A nossa fase 5 ou fase 4? Ai, já me embananei aqui um pouco. Acho que é a nossa fase 4. Eu estava antes na nossa fase 3. A frequência das oportunidades, gente. Quando a gente vai se alinhando, a gente, essas oportunidades, elas começam a chegar na nossa vida e a gente precisa de muita clareza. Porque se a gente não tem clareza sobre o resultado final que a gente que a gente realmente quer, o que acontece? A gente entra na escassez de achar que a gente precisa fazer tudo, agarrar todas as oportunidades que estão chegando, e aí o que acontece? Porque se a gente não aproveitar essas oportunidades, a gente vai ficar sem. Ou isso também é muito alinhado com a nossa falta de merecimento. Porque quando a gente acha que a gente não merece, a primeira coisa que chega, a gente acha que a gente precisa aceitar, porque vai que não chega algo melhor, vai que não chega aquilo que eu realmente estou buscando. Então, a gente ter essa clareza é muito importante para a gente saber com a mesma facilidade quais são os sims que a gente vai dar e quais são os nãos que a gente vai dar. Porque as oportunidades, elas existem de uma forma infinita. Vamos ver até o que nosso amigo Matt fala para a gente sobre isso. E aqui ele traz para a gente também a nossa fase 5. O que é a nossa fase 5? Gente, quando a gente não tem clareza daquilo que a gente deseja, para ele era muito fácil. Como que você vai criar um plano de ação? Como que você vai saber o que, que você precisa fazer? E aí começa a surgir algumas questões como procrastinação. As pessoas falam, ah, mas eu procrastino. Será que o problema é a procrastinação ou é a falta de clareza sobre o resultado final que você deseja? Então você se perde no meio de tantas oportunidades, de tantas opções que existem. Então, quando a gente fala sobre esse lugar que a gente está buscando, isso precisa ser, a gente tem dois pontos na nossa vida que são muito importantes a gente pensar. O primeiro, quando a gente quer qualquer tipo de transformação, o primeiro é onde a gente está hoje, para que a gente fale chega para isso. E o segundo, que é o resultado final que a gente deseja. Só que esse resultado final não pode ser qualquer coisa do tipo, ah, eu acho isso legalzinho, ou eu acho que eu seria interessante. Você já se apaixonou muito por alguém? Quando a gente se apaixona muito por alguém, a gente vê aquela pessoa. Exatamente isso em relação à nossa prosperidade. Não, a gente não pode abrir margem para outras opções. A gente não pode abrir margem para, ah, então eu quero qualquer outra coisa. Não, a gente tem que realmente se encantar por isso. Porque a partir disso a gente começa a mudar a nossa vibração, a gente começa a mudar a nossa mentalidade, a gente começa a agir em direção a isso. Se a gente não está apaixonada por esse resultado final, se a gente não. E isso vem também a partir do momento que a gente tem clareza sobre esse lugar que a gente deseja viver, o que começa a acontecer é que a gente se perde no meio de tantas opções, e a gente começa a falar assim, ah, talvez isso daqui possa ser interessante, talvez isso aqui possa ser interessante. E a gente fica patinando na vida sem nunca chegar em lugar nenhum. Um grande ponto que eu vejo também é que muitas vezes as pessoas, elas se perdem cada hora buscando uma coisa nova, uma coisa diferente. Um caminho novo, um caminho diferente, para elas manifestarem algo que elas realmente desejam ou então elas não têm nem clareza sobre isso.
E aí, hoje eu vi na internet uma pessoa falando sobre tal coisa. Aí deixa eu seguir. Amanhã eu vejo outra pessoa falando sobre tal coisa, deixa eu seguir. Mas você não tem consistência de realmente seguir o caminho, de realmente seguir aquilo que faz sentido, que vai te levar a manifestar aquilo que você está buscando. Você fica completamente perdida. Cada hora você faz uma coisa, você não vai melhorando, você não consegue ter parâmetros para analisar. Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou melhorando? E aí a gente volta lá na nossa fase inicial, onde você diz: nossa, mas eu faço tudo e nada dá certo. Mas exatamente talvez esse seja o problema. Talvez você esteja tentando coisas demais na sua vida sem dar tempo, o tempo que precisa amadurecer para que você veja o resultado, para que você veja esse resultado final aparecendo na sua vida. E agora, para a gente finalizar a nossa análise, eu vou trazer essa última parte. E para a gente finalizar a nossa última fase, você viu que ele disse uma coisa muito importante, que ele falou, foram 20 meses. 20 meses. Só que quando as coisas começam a funcionar, né, como vocês gostam de dizer, quando as coisas começam a funcionar, você cresce exponencialmente. Você viu que ele falou, foi um papel atrás do outro e que ele aproveitou todas essas oportunidades? É exatamente isso que acontece. O, às vezes, gente, é muito fácil a gente encher a boca para falar, eu confio na abundância do universo, eu confio que o universo vai me trazer todas as possibilidades. Tá, você confia quando você tem cliente batendo na sua porta. Você confia quando os projetos estão dando certo, quando as parcerias estão dando certo. Você confia quando o dinheiro está entrando na sua conta. Mas e quando você está naquela fase lá que as coisas estão travadas? Você também confia? Porque não tem o menor mérito você falar que confia na abundância do universo quando tudo está fluindo. É muito fácil, todo mundo confia na abundância do universo quando tudo flui. Mas a verdadeira confiança na abundância do universo, na sua vibração, naquilo que você realmente merece, que você sabe disso, isso vem a partir do momento em que as coisas travam e você continua repetindo passo a passo do seu processo até que você tenha a impressão de um crescimento exponencial, que parece que foi do nada. Tem um livro, para a gente fechar aqui, que chama Hábitos Atômicos. Logo no começo do livro, ele traz uma informação que exemplifica claramente isso daqui que eu estou falando. Ele fala que um bambu, ele leva cerca de 50 anos crescendo embaixo da terra. E depois, dentro de 6 meses, ele tem um crescimento exponencial de não sei quantos metros. Quem olha de fora vê que ele cresceu de uma forma muito rápida e pensa exatamente isso. Foi um milagre, cresceu de uma forma muito rápida, mas não vê todo o processo interno que aconteceu. Quando você quer prosperar, quando você quer mudar o seu estilo de vida, quando você quer conquistar algo em relação à sua prosperidade, é exatamente a mesma coisa que acontece. Não adianta você às vezes você olha para alguém de fora que deu certo, que conquistou aquilo que você quer, aquilo que você está buscando, e você pensa, ela teve, do nada, ela teve um sucesso.
Foi do nada mesmo? Ou quanto tempo ela passou ali confiando na abundância do universo quando tudo estava travado, quando os clientes sumiram, quando não entrava dinheiro na conta? Então, esse é o verdadeiro lugar de confiar na abundância do universo. Espero que vocês tenham gostado. Então, toca aqui, já segue o nosso canal. Se você quer dar o seu primeiro passo também para criar a sua conta de madame, trabalhar essa mentalidade, trabalhar essa vibração durante 30 dias consecutivos, o link do projeto Conta de Madame está aqui embaixo. É o nosso primeiro passo, super acessível e com resultados realmente surpreendentes. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.